e da terra. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amada congregação, pode assentar-se. Convido os amados irmãos para a leitura do Salmo 1. Chamo a atenção dos irmãos para um detalhe que muitas vezes passa desapercebido. O livro dos Salmos, ele começa com uma bem-aventurança. No primeiro capítulo, no primeiro versículo do livro, nós temos uma bem-aventurança. E esta bem-aventurança, ou seja, uma das formas do ser humano ser feliz, que este salmo começa a explicar, é um cuidado pessoal. É o cuidado para que nós não andemos segundo o conselho daqueles que não guardam os mandamentos de Deus, daqueles que não guardam a palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas que não guardam a santa palavra de Deus, muitas vezes elas têm boa intenção, elas têm intenção de fato de nos ajudar em diversas situações. Mas a palavra de Deus nos diz que é bem-aventurado, ou seja, uma das características da pessoa feliz, da pessoa que é feliz, é ela não ouvir os conselhos de pessoas que não guardam a palavra de Deus. Porque muitas vezes a intenção é boa, mas o conceito que a pessoa tem já é um conceito influenciado pelo pensamento humano ou pelas questões do mundo, né? Que muitas vezes estão longe do conceito de Deus. A melhor prescrição, a melhor receita para o homem, para a felicidade do homem, é guardar os mandamentos e seguir a palavra daquele que nos criou. Ele nos instrui, nos aconselha e nos orienta. O Senhor Jesus, segundo Isaías capítulo 9, verso 6, é um maravilhoso conselheiro. Vamos ler o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Lendo o contexto inteiro do Salmo 1, nós vemos que o conselho de ímpios pode fazer a nossa alma perecer. Nós vemos que os ímpios, eles não têm esta bem-aventurança que é concernente àquele que se guarda pessoalmente, aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor, aquele que medita na lei do Senhor dia e noite, porque esse é como uma árvore plantada junto a correntes de água, e no devido tempo dá o seu fruto, e a sua folha não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Note que esse tudo quanto ele faz será bem-sucedido, não é essa promessa não é para a pessoa que congrega, ou para uma pessoa que professa crer em Cristo. É para a pessoa que se guarda pessoalmente de não seguir conselho de ímpios, não andar pelo caminho dos pecadores e não se deter, não se assentar, né? Não se deter no caminho dos pecadores e não se assentar na roda dos escarnecedores. Os escarnecedores são aqueles que zombam de Deus, aqueles que zombam da nossa fé, aqueles que zombam da verdade, dos mandamentos de Deus escritos aqui. Então esta promessa não é para aquele que professa, mesmo que ele seja salvo, mesmo que ele seja eleito. Essa promessa é para aquele que se guarda
pessoalmente e interiormente, nesses 3 detalhes da vida. Uma vez, dentro de um sermão que eu fiz há muitos anos atrás, eu criei uma hipótese, uma situação hipotética, para ilustrar aquele sermão. E o sermão era sobre o Salmo 1. E eu vou contar para os irmãos essa ilustração. Imagine que a palavra aqui fala: bem-aventurado que não anda segundo o conselho dos ímpios. Imagine um casal recém-casados, acabaram de casar. E durante a jornada de trabalho, o rapaz todo dia termina o seu expediente e ele volta para casa. Todas as noites, 19 horas, ele está em casa. E a esposa preparou o jantar e o recebe bem e eles são felizes. Um dia ele está saindo do serviço, no final do expediente, alguém fala: onde você está indo? Não, estou indo para minha casa. Não, o dia foi tenso, vamos nos divertir um pouco, né? Não tem nada de mal, vamos ali jogar um bilhar, vamos ali fazer alguma coisa e tal. E aquele jovem recém-casado, então ele vai. Ele fala: preciso de fato relaxar um pouco, e ele vai. E ele segue esse conselho. Então ele começa a deixar de voltar para casa naquele horário. E a esposa começa a se entristecer, porque ela já está ali pronta com o jantar e o marido não chegou naquele horário. E um dia ele chegou às 8, outro dia ele chegou às 9, outro dia ele chegou às 10. Mas ele de fato não está fazendo nada, mas está lá, relaxando. E aquela esposa então ela fica inquieta e ela resolve conversar com a sua vizinha que é mais velha. E a sua vizinha diz: olha, normalmente homem quando não chega no horário é porque está fazendo alguma coisa. Deixa de ser boba, você tem que se impor. Se ele tem direito de fazer isso, você também tem. Faça isso também. Você também tem direito de se divertir. Então aquele homem, um dia ele chega no horário, a esposa não está em casa, porque a esposa saiu com as amigas para passear em algum lugar e tudo mais, e aquilo foi gerando uma situação de desagrado dos dois lados. E embora muitas vezes nenhum dos dois tenha feito talvez nada de errado, embora a tendência é que um dia fizesse, esse casamento pode estar em xeque, esse casamento pode se perder, porque ambos ouviram conselhos que não procederam de alguém que guarda os mandamentos de Deus para aconselhá-los dentro da palavra de Deus, né? Então, irmãos, nós vamos fazer essa é uma situação hipotética, mas é um caso que acontece muitas vezes, né? E não só nessa situação de trabalho e tudo, e não só com casais recém-casados, né? Isso pode acontecer com qualquer pessoa. O conselho, às vezes é até de boa intenção, às vezes não é por mal, às vezes até para defender alguém que o ímpio gosta, vamos dizer assim. Mas não é um conselho que nós devemos ouvir. Nós temos um maravilhoso conselheiro, tá? E devemos ouvir os conselhos daqueles que guardam os mandamentos do maravilhoso conselheiro. Nós vamos fazer uma oração silenciosa de confissão de pecados. Se identificarmos algum pecado não confessado,